A primeira pergunta que eu queria te fazer, de uma maneira mais macro, é: o que que é gestão de risco? O que que é cibersegurança? O que que é privacidade? A gente ouve essas palavras, mas como você bem explicou, a gente não sabe como ela se aplica na nossa empresa e na vida, cotidiana. Você pode fazer um resumão disso pra gente? Posso. Vou pegar um pouco da teoria da segurança em si. A segurança ela tem como objetivo primário, então se você digitar no Google, no ChatGPT, vai dar uma resposta mais ou menos assim. O objetivo da segurança é proteger a tecnologia e os dados, levando mais disponibilidade, confidencialidade e integridade para os dados e assim por diante. Muito bonito. Vou adicionar agora o que você não vai achar no Google, que é minha visão adicional a isso, que é levar perenidade digital para as empresas através das pessoas que trabalham nela. Ou seja, na primeira parte você vê que eu não falei de pessoas nenhuma vez. Sem as pessoas não existe segurança e sem as pessoas não existe negócio, sem as pessoas não existe produto. Então a ideia aqui é levar uma perenidade digital e uma resiliência digital através das pessoas que estão trabalhando naquele local ou mesmo para nós como indivíduos. Então essa é a minha visão. Então um complemento ao contexto. Privacidade é hoje até em advento da Lei Geral de Proteção de Dados, é a sua própria privacidade sobre a informação que te identifica. Seu nome, seu endereço, seu telefone, coisas, seu CPF. Então essas coisas que nos identificam, elas têm hoje uma lei que protege e regula o uso desses tipos de dados nas organizações. Então eu não posso usar a Deus dará como eu quiser. Eu tenho que preservar o direito das pessoas sobre o uso dessa informação. E o risco, que é a disciplina que eu uso para articular tudo isso na organização. Essas são decisões do tipo, cara, quanto eu topo correr de risco para vender um produto, às vezes, não tão completo para o mercado? Quanto que eu topo e risco está dentro de tudo que a gente faz na nossa vida? Decidir sair de casa tem um risco. Né? Qual é o risco? Vários. Risco de assalto, risco de ser atropelado, risco de simplesmente chegar atrasado. Tudo isso faz parte do nosso cotidiano. No cenário cibernético, é como você decidir, eu vou comprar desse site de e-commerce que está com preço mais barato, apesar de eu saber que ele tem fraude. Você tomou uma decisão de risco. Apesar de eu saber que tem fraude, eu vou comprar porque o custo-benefício é melhor. Claro que pouquíssimas pessoas fariam isso, mas outras não. As pessoas que clicam naquela oportunidade maravilhosa de um iPhone a 5%, 50% de desconto é hoje, então assumiu o risco de você cair numa fraude. Outras nem sabiam que poderia ser uma fraude. E aí vem da disciplina e o porquê que eu falo através das pessoas. Quanto mais consciência e informação elas têm, mais difícil é um fraudador passar a perna nelas. É isso que eu acredito. Então, a disciplina de riscos permite a gente articular isso na organização, não ser aquela disciplina cavaleiro do apocalipse, que se a gente não faz uma coisa o mundo acaba. Não é assim que funciona. Uhum. Se a gente não coloca as cartas de risco na mesa para tomar boas decisões, a empresa ela não habilita seus próprios negócios. A questão é, no aspecto cibernético, como a gente acabou de falar, quando a gente decide, por exemplo, colocar uma biometria antes de fazer um Pix, significa o quê? Eu quero confirmar que você é você mesmo e você autoriza aquela transação financeira a partir da sua conta. Quero te levar a mais credibilidade, ou melhor, eu quero dar mais credibilidade para minha empresa que você confie para transacionar através dos meus sistemas. Esse é um exemplo de segurança. Vamos dar o lado oposto? E se não tivesse nada disso e para mandar um Pix era só apertar um botão? Como é que você se sentiria? Primeira vista, maravilhoso. Mas com o tempo, será que só eu poderia fazer Mas isso? na verdade tem alguns bancos que ainda é assim, Não, não tão simples assim. Você se identifica, ele identifica seu celular, ele às vezes faz coisas por trás sem você. Que eu não tô. Você não tá, mas ele. Tá. Agora, acabei de comprar um celular, tenta fazer. Você vai ver que vai ter algumas camadas iniciais de identificar você, o aparelho e a localização, por exemplo. Aham. Depois disso, ele te deixa com uma boa experiência, que é o que Aham. eu já ajudei a desenvolver e acredito que seja o melhor mundo. É fornecer o equilíbrio do eu protejo o meu cliente e dou uma boa experiência para ele. Proteger muito o cliente ou proteger as pessoas, daqui a pouco você está trancando as pessoas para fora da própria casa. E muita experiência significa tanta facilidade para as pessoas e para os bandidos também. Então, o desafio é sempre equilibrar os dois. Você me lembrou muito. Tem um discurso do Steve Jobs, né? Naquela 97. Stanford? Não A sei se foi universidade? lá, mas esse é um discurso famoso. Não foi um discurso, ele estava Ah, fazendo um evento lá. E aí um cara levantou a mão e perguntou pra ele o que que ele de fato fazia.
E aí? Eu não lembro. né? Eu É não muito lembro. bom isso. Eu vou te mandar esse Me vídeo. manda. Ele falou assim, não, legal e tal, não sei o quê, mas assim, cara, você não entende de programação, você não entende disso, você não entende daquilo. O que que você faz aqui? Criou um clima. Criou um clima. E aí ele deu uma resposta maravilhosa, que pra mim, assim, é uma aula sobre o que é inovação, e ele responde assim, olha, provavelmente você entende mais de tecnologia do que eu, isso é um fato. No entanto, quando se trata em vender bilhões de dólares, você tem que entender a experiência do cliente primeiro e depois viabilizá-la por meio da tecnologia. E o que os especialistas de tecnologia fazem é invariavelmente o contrário. É isso. Eles se fecham numa sala e ficam discutindo como eles vão convencer as pessoas de que aquela tecnologia, tipo, interessa a elas. E você tá vindo nessa outra mão. Exato. Cara, esse discurso dele é de 1997. Não, pra você ver, e eu concordo plenamente, não só com ele, eu realmente não vi, eu não lembro mesmo. Mas eu penso exatamente igual. E eu até na matéria de sábado, lá da minha participação, eu falei exatamente a mesma coisa. Pensa assim, os negócios são feitos por pessoas para pessoas, para resolver problemas das pessoas. Esse é o final do dia. Qual é o sentido de eu criar um mecanismo, pode ser caro do que for, todo tecnológico, que eu não resolva o problema das pessoas, e pior, eu acrescento o problema à vida delas quando eu paro de funcionar? Pra mim não faz nenhum sentido. Agora, quando você cria, principalmente sistemas que trabalham com core, eu falo core, né, mas core de entrega de serviços críticos para a população. Telecom, bancário, saúde, saneamento. E esses itens, eles são críticos para qualquer país e qualquer população. Eles não estão tão... a variável de falha, ela é muito pequena. Pode acontecer. E você até tolera. Mas ela não pode ser recorrente, ela não pode acontecer com frequência. Então, na prática, eu tenho que criar sistemas com o cliente no centro, ou as pessoas no centro, e depois fazer todo o mecanismo de proteção, defesa, entrega de valor, com ela sempre no centro. Funcionar nessa direção. Sempre. Então, o que eu começo a mudar? Eu falo assim, ó, então eu te entrego, seu dinheiro tem que estar sempre disponível no meu banco. Sempre, sempre disponível, ou pelo menos 99,999 com segurança, credibilidade. Muito bem. Caso eu tenha uma falha, eu ainda assim tenho que estar disponível para você, não importa. Não pode importar para você se eu tenho ou não uma falha. O que eu combinei? Qual é o combinado? Combinado é que seu dinheiro estará disponível 24/7, através do aplicativo, do web, etc. É isso o meu compromisso, não podemos esquecer. E aí por trás você pode criar o mecanismo tecnológico com piruetas e o que você quiser, mas não esqueça de entregar. Então o que a gente observa? De 97 para cá, o que mudou? Algumas empresas pensam assim, e vou ser bem sincero, poucas. Outras ainda trazem muita do aparato tecnológico. Quer matar uma charada? Pergunta para um próximo convidado, assim, quanto você se preocupa com segurança cibernética na sua empresa? Ele vai trazer em números. Eu invisto X milhões ou invisto tanto. Como se essa fosse a régua de qualificação, quando na verdade ela é quantidade. Quem disse que a qualidade de investimento está na quantidade de dinheiro que você coloca? Até governo faz muito isso. Nós investimos tanto na saúde. Logo, a saúde deveria estar maravilhosa, certo? Não. Então eu estou apelando muito para a qualidade do investimento em prol do compromisso que você tem com o cliente. O compromisso é aquele. Não é questão de quanto você coloca, em sim a qualidade do que você coloca. A gente teve um exemplo desse final de semana, foi fantástico. A ferramenta ela é muito cara para uma fatalidade dessa. Até por isso que ela estava justamente em sistemas críticos. E por uma fatalidade que você... Obviamente, eu não sou especialista aqui, tá? Manda ver. Mas me soou como deu uma divergência entre uma atualização com um sistema operacional. É isso que você basicamente é isso. Ele ingeriu ou ele que é o inseriu que uma acontece quando eu tento instalar um software ou um jogo de videogame no meu computador. E ele E aí isso parou o mundo. É isso que você tá falando pra mim. De forma bem simplificada, você tentou colocar um jogo e ele parou sua máquina. Então. Nesse caso era uma atualização do dia a dia e ele parou tudo. Bizarro.